Olá, pessoal, bom dia. Sejam bem-vindos a mais uma edição do Manhã com Dados, nosso encontro aqui às sextas-feiras, no mesmo bate-local, no mesmo bate-horário, né? Hoje teremos aí um tema que, na verdade, após o último Manhã com Dados, né, eu recebi uma pergunta, né, no LinkedIn, de uma pessoa falando, tá, mas e aí, qual a diferença? Falei só do roadmap, na verdade, né? Mas qual a diferença de um assessment e uma auditoria, né? Eu achei a pergunta bem interessante, né? E montei material aqui para passar para vocês. Então, hoje nós vamos falar aqui sobre as diferenças entre assessment e auditoria em gestão de dados, né? Wagner, você pode compartilhar já o material aqui, por favor? Beleza. Antes de eu começar, pessoal, é, avisem, né, de onde vocês estão, se me ouvem bem, né? Eu sei que tem um delayzinho, né? Mas chegando a mensagem aí, né? Por favor, coloca ali no chat, né? Se o áudio está bom, tá? E eu vou começando aqui, tá? Então, como eu falei para vocês, é, o tema de hoje ele veio por uma sugestão, uma pergunta, né, de uma pessoa que mandou uma mensagem para mim no LinkedIn. Eu vou começar a falar um pouquinho, né? Não vou entrar muito a fundo, que a ideia aqui é mostrar as diferenças, né? E não falar do que é um assessment, do que é uma auditoria, tá? Mas o foco aqui é estar passando para vocês essas diferenças. E, perdão, vou começar. Esse slide aqui também ele é bem tradicional, né? Eu adoro usar ele, né? Porque aqui, na verdade, não é? Ele traz, está no meu livro, né? Simplificando a governança de dados, essa imagem, mas ele traz aqui uma visão do caminho correto, vamos dizer assim, né? Da jornada recomendada para iniciar um programa de governança, gestão e governança de dados, tá? É, E o primeiro passo é um assessment, tá? Então, o assessment a gente pode fazer também em outros momentos da jornada, mas ele é mais utilizado, tá? Geralmente quando nós estamos começando, tá? A estruturar o programa de gestão e governança de dados, ou que hoje, por exemplo, a maioria das demandas, né, que chegam aqui para a empresa são de empresas que estão ali meio que andando, né? E não conseguem evoluir muito a questão da governança de dados, justamente porque não fizeram assessment, né? E então nós temos atuado também em muitas situações desse tipo, tá? Quando você precisa dar vamos dizer assim, uma sacolejada, não é? No programa, não é? Do tipo, ó, vamos empurrar o carro aqui que agora vai, né? Ah, e o assessment, ele tem alguns artefatos, tá? Que isso a gente não pode esquecer, tá? Um assessment não é o diagnóstico, o assessment não é só definir uma estratégia, o assessment não é só você ter um roteiro ali, ter um roadmap, né? O plano de ação, que foi o que eu falei no último Manhã com Dados, não é só ter um desses artefatos, né? Para ele realmente funcionar, ele tem que ter, no mínimo, essas três entregas, tá? É claro que existem situações que, em alguns projetos, alguns clientes, alguns artefatos a mais são colocados, mas, na essência, é isso aqui, tá? Eh, e o que que eu tenho aqui, né? Eu tenho meu diagnóstico, que é o quê? O exame que eu faço ali na empresa, na verdade, não é? Então, aqui todas as práticas recomendadas, elas são avaliadas, as pessoas são entrevistadas, elas colocam ali as suas dores, as suas expectativas em relação aos dados, e com isso a gente vai ter um retrato do panorama atual da gestão e governança de dados naquela empresa.
E como eu sempre falo, né, esse retrato geralmente é bem feio, né, eh, porque quando entramos para fazer um assessment, geralmente é porque não existe ainda o programa ou ele ainda não engrenou, tá, não engatou direito ali. E aí sim, o cenário não é um cenário adequado, tá. Mas em cima desse retrato, vamos dizer assim, né, a gente tem que definir uma estratégia para o programa, tá. Então, eu já começo aqui a falar em programa de gestão e governança de dados, por quê? Eu tenho que ter em mente que isso aqui, o assessment é um projeto, ok. Mas findando esse projeto, eu tenho que começar um programa, que vai ser composto de vários projetos, tá, e isso vai ser para a vida inteira. Tá? Então essa estratégia eu tenho que colocar aqui, por exemplo, por que governar dados na empresa tal, quais os objetivos do programa, quais os papéis que serão utilizados no programa, quais as frentes. Então eu começo a dar um norte aqui, não é, do que vai ser o nosso programa de gestão e governança de dados. E beleza, eu já tenho retrato, não é? Eu já tenho aqui o norte. E aí, o que, que eu preciso, né, implementar, né, para que eu consiga, né, atender nessa estratégia aqui que foi definida, né? Então, eu vou ter um plano de ação, um roadmap, com as iniciativas recomendadas dentro de uma sequência adequada para as características daquele cliente, considerando a estratégia corporativa daquele cliente e o cenário que foi encontrado no diagnóstico daquele cliente, tá? Então, o assessment, ele tem essa, vamos dizer assim, essa missão, né, de você organizar a casa, tá? E ele é um trabalho consultivo, tá? Então, muitas coisas, por exemplo, né, nos trabalhos que fazemos aqui na BLR Data, indicamos, por exemplo, em roadmap, às vezes o cliente entende que aquilo não é tão prioritário assim, né? E, inclusive, nós sinalizamos, né? Olha, esse tipo de iniciativa, ela é fundamental, ou seja, cara, você não pode deixar de fazer. Ela é recomendada, né, ó, se você não fizer, você vai ter muito mais dificuldade. Ou se ela é algo opcional, do tipo, ó, se fizer bacana, ajuda, mas também ninguém vai morrer porque vocês não entregarem, se vocês não entregarem, né, essa iniciativa. Então, aqui é um viés mais consultivo, tá? Coisa que quando eu falar mais na frente da auditoria, a gente vai ver que não é assim, tá? E aí sim, né, a empresa, a organização, ela vai entrar ali dentro de uma da jornada de fato, não é, onde eu vou ter reunidos ali, né, pessoas de negócio, pessoas de tecnologia, a governança de dados fazendo todo esse alinhamento, tudo bem? E aí a gente começa muito com as iniciativas estruturantes aqui, que vêm aqui do roadmap, e aos poucos nós vamos colocando aqui as iniciativas de negócio. E isso tem uma, entre aspas, uma técnica interessante que depois eu posso falar em outro momento, que é o que eu chamo da estratégia, né, do pilar e da ponte. Mas isso rende muito, eu não vou estar falando aqui agora, tá? Mas a gente vai equilibrando isso, não é, com o tempo, e cada vez mais que o tempo passa, essas iniciativas estruturantes não serão mais necessárias, porque elas já vão fazer parte ali do dia a dia, né, é, das atividades do programa, e aí sim o programa ele vai estar falando muito em melhoria, né, busca de novas oportunidades. E aí, quando chega nesse ponto, né, ou seja, após, né, essa continuidade, né, da gente botar esse ciclo para rodar, né, cada vez mais, aí sim, os dados eles vão ser considerados realmente um diferencial no negócio, tá? Então, o assessment ele tem essa cara, tá? E falando um pouquinho aqui de cada artefato,
O que que eu vou ter no meu diagnóstico, né? O que que eu vou ter que levar em conta? Aqui eu estou usando, tá, gente, como base o material da nossa metodologia, tá? Porque a gente usa bastante o Dhamma como referência, mas se vocês olharem aqui, eu tenho uma mandala, mas essa mandala não é exatamente o do Dhamma, tá? Então a gente já fala aqui, por exemplo, em governança de IA, ética e privacidade, separado aqui da questão da segurança, tá? Então, se vocês quiserem saber depois um pouco mais sobre a nossa metodologia, podem entrar em contato. E se vocês acharem essa figura interessante, né, quiserem usar, mencione a fonte, tá? Porque é muito feio usar o material dos outros sem fazer a referência, né? Então, assim, para quem sai na frente, cria as coisas, é muito, vamos dizer assim, é muito triste, né? Ver que às vezes você produzir um material ali, tá a pessoa colocando aquilo ali e nem lembra de mencionar aquele material eu peguei do livro tal, eu peguei do livro do Bergson, eu peguei do livro do Barbieri, entendeu? Então atenção a isso. Mas voltando aqui, né, a vaca fria, o, o propósito do, do diagnóstico é oferecer esse retrato, tá? Então a gente tem que levar em conta algumas entradas que vão influenciar aqui na minha análise, tá? Então nós temos que entrevistar as pessoas, né? E aqui de novo, né? Eu falei até no evento passado, é entrevista mesmo, né? Pode ser remoto, né? Eu tô aqui, o consultor tá aqui, outra pessoa tá do outro lado, mas aqui, ó, tete a tete, não tem questionário. Trabalho feito à base de questionário não serve para nada, só para jogar no lixo, tá? Afirme isso aqui categoricamente, tá? Então, existem as entrevistas, e essas entrevistas elas são feitas de acordo com o papel daquela pessoa que está sendo entrevistada, ou seja, não tem que perguntar a mesma pergunta para todo mundo, tá? As perguntas devem ser mais direcionadas. A estratégia corporativa da empresa, ela deve ser utilizada como insumo, tá? Toda a documentação que já existe na casa referente ao tema pode ser avaliada também, né? E aí vem as expectativas, né? Às vezes elas já estão até, digamos assim, definidas, institucionalizadas, né? Então é importante ter, não é? Então às vezes não só nas entrevistas nós pegamos essa informação, às vezes isso já está bem claro, tá? Já está formalizado na empresa e eventuais premissas e restrições, tá? E com isso, né, o diagnóstico ele vai olhar tanto essa questão das dores e expectativas, como também as práticas relacionadas a essas funções de dados, tá? E aí essas funções, eu tenho práticas aqui que tem um viés mais ligado à dimensão pessoas, outras a processos e outras aqui a tecnologias, tá? E por aí vai. E aí no fim sai um relatório, tá? Com todo o retrato ali do panorama atual, tá? Então esse é um propósito de um diagnóstico bem feito. Estratégia, né? Então estratégia eu coloquei aqui o mínimo necessário. É claro que a gente pode, dentro de uma visão mais ajustada às necessidades, né, de cada cliente, a gente pode colocar outras sessões aqui, mas basicamente, tá? A minha estratégia, como eu falei para vocês, ela vai ter como insumo a estratégia do programa de gestão e governança de dados. Ela vai ter como insumo a estratégia corporativa, porque não adianta a empresa ter uma estratégia de negócios que ela está indo para esse caminho aqui, e de repente a gente vê com uma estratégia de dados que está indo ali para o caminho totalmente, não inverso. Então tem que estar alinhado, a gente tem que entender essa estratégia, né? E aí a gente coloca aqui, né, uma coisa que eu falo sempre, né, que é a resposta à seguinte pergunta: por que governar dados na empresa tal? Isso aqui a gente transforma em uma missão. Então isso tem que estar dentro de uma estratégia. Visão.
é onde queremos chegar daqui a um determinado tempo. Geralmente esse tempo vai estar alinhado com o roadmap que vem na sequência, né. Os objetivos estratégicos do programa, ou seja, a gente tem estratégia corporativa, toda estratégia corporativa ela tem seus objetivos ali estratégicos, isso é desdobrado, né. E aqui é a mesma coisa, a gente vai pegar, olhar para o programa no que tange aos dados, a gente vai estar fazendo esse alinhamento, né. Então beleza, a gestão de dados aqui na casa, considerando governança, arquitetura, qualidade, tudo, né, eh, o que que eu quero com isso? O que que eu quero atingir? O que eu quero cumprir? E isso a gente coloca como objetivo e sempre respeitando aqui a estratégia corporativa. Quais são os papéis, os nomes exatos daqueles papéis. Ah, é o owner, é o steward, não sei, depende da empresa. Tem empresa, por exemplo, que ela não gosta de usar nome em inglês, né. Eu vejo também a questão, né, do owner, ela ela traz, não é, um sentimento, né, a palavra ali, né, de posse, é meu, eu decido sozinho, né, eu sou responsável e eu decido isso sozinho. E o propósito não é isso, a gente tem que olhar para os dados como um todo, dentro da cadeia. Então, existem situações que, por exemplo, dependendo da empresa, eu não uso o nome de data owner, eu uso outro nome. E outras eu uso, que é o padrão, né, de mercado. Então isso varia muito. E as frentes, né, ou seja, quais serão os esforços aqui que virão no nosso roadmap. Então a estratégia ela já dá essa visão, tá? E o plano de ação, o roadmap, basicamente eu vou focar em quê? Em implementar, né, ter um planejamento para implementar o que é necessário, tá? Para evoluir essa maturidade, para que a empresa realmente ela comece a ter um programa de gestão e governança de dados efetivo, né, eh, trazendo as pessoas, né, para participar desse programa, mostrando a importância da participação dessas pessoas. Então vou ter as ações aqui recomendadas, né, e aqui aí dentro também da nossa metodologia, nós trabalhamos sempre com cenários, né, de curto, médio e longo prazo, né, e aí geralmente o que é prioritário vem logo no curto, né, onde a gente vai começar a evoluir essa maturidade, tá. Então basicamente o assessment ele tem essas entregas, e o objetivo é muito em função, tá, de estar definindo essa jornada mediante o cenário que a gente pegou, né, e fez ali o diagnóstico, né, e também estudou, entendeu ali como é a estratégia da companhia, tá. Então, é um trabalho com viés mais de consultoria, não é, o de orientação. Eu não tenho aqui uma obrigação, tá, de fazer, tá. É uma recomendação. É claro que se tudo que foi recomendado não for feito, né, aí o programa não vai evoluir, tá, não tem muito sentido. Mas isso a gente tem que deixar bem claro, tá. Então, o assessment é isso. Tá todo mundo calado aí, ninguém tem dúvidas, me ouvem, né, porque eu já vou partir agora para falar um pouco da auditoria, tá. Bom, seguindo aqui, né, hã auditoria. Aqui é um pouco diferente, tá? A auditoria, o foco aqui é avaliar se as diretrizes que foram estabelecidas para o programa, elas estão sendo cumpridas, desculpa, de acordo com os processos que foram definidos. Ou seja, eu já tenho que estar aqui com o programa rodando. É diferente de um assessment que eu posso aplicar ele no início do programa, então eu não comecei a rodar. Lembra aqui, ó, perdão, o assessment eu estou aqui, bem no início.
Ah, mas eu posso fazer depois? Pode, né. Você pode reavaliar a maturidade em qualquer momento. Tem gente, inclusive, que a cada mudança de cenário reavalia, né, e isso é bem sadio, tá. Eh, mas a auditoria não, a auditoria eu já tenho que estar com o programa rodando e as pessoas atuando de acordo com os processos que foram definidos. Então aqui, eu tenho que minimamente ter uns pré-requisitos já para eu pensar em fazer alguma auditoria. E quais são esses pré-requisitos, tá? Primeiro, eu tenho que ter a minha regra do jogo estabelecida. E o que que é essa regra do jogo? Eu tenho que ter pelo menos as principais políticas, eu não estou falando, tem que ter todas as políticas necessárias, mas as principais. E aí também, gente, quando eu falo política aqui, eu não estou falando, taxando o documento, né? Só entra como diretriz política. É todo documento normativo que geralmente a gente começa com política e dependendo do sistema de normas da empresa, da padronização de documentos normativos da empresa, a gente vai, às vezes, até nomeando esses documentos com diretrizes com outro nome, tipo instrução normativa, procedimento, tá? Padrão. Então, na auditoria, eu já tenho que estar com isso aqui definido, publicado, tá? E as pessoas, que é uma coisa que eu vejo que isso as empresas esquecem, as pessoas devem estar cientes da necessidade de cumprimento daquilo que está definido nesses documentos. O que que eu estou falando aqui, tá? Às vezes, a a empresa, ela publica ali uma política, uma instrução normativa e sequer às vezes manda uma nota por e-mail avisando que entrou uma política nova, né. E aí tem aquele pensamento, né: "Ah, publiquei a política, todo mundo tá sabendo". Não. Então, o correto, o ideal é que as pessoas que têm contato com o programa, elas, têm que estar cientes dessas diretrizes, tá. Então, dica, né, pensem sempre em um processo para que as pessoas registrem ali a ciência em cima desses documentos quando eles forem publicados, tá. E aqui vale também para processo, tá. Então as pessoas devem saber disso. Essas pessoas também, elas já devem ter sido nomeadas e já devem estar atuando em seus papéis. Ou seja, tem muita atividade de processo de trabalho que quem vai executar é o steward. Ah, mas o steward não está executando isso aqui. Então, por exemplo, vamos imaginar aqui, em uma política, uma norma, um procedimento, seja lá qual documento for, de qualidade de dados, tá? E aí a gente geralmente coloca algo como diretriz, né, como uma das diretrizes, algo nesse sentido. Olha, a definição dos requisitos da qualidade de dados de um determinado domínio deve ser aprovada pelo data owner mediante indicação de um data steward, por exemplo, tá? Se eu tenho isso definido em uma política, isso é bem comum, eu já tenho que ter owner e steward ali atuando, porque eu vou auditar isso. Então as pessoas elas têm que saber, né, onde elas estão envolvidas, o que que elas têm que cumprir, entregar ali, tá. Então não dá para eu pegar e falar o seguinte: "Ah, eu vou auditar no início do meu programa", não faz sentido, tá. Então por isso que o momento ideal, né, que é o que eu estou colocando aqui, embaixo, é que a auditoria ela seja realmente feita após a aprovação desses documentos, treinamento sobre a metodologia, ou seja, o pessoal está ciente de que aquilo ali deve ser cumprido, respeitado. Beleza, gente? Tranquilo? Vamos lá.
E qual o processo básico, tá? Dessa auditoria? Primeira coisa que a gente tem que ter, se isso já não existir na empresa, tá? Porque o processo de auditoria ele não vai ser um processo, vamos dizer assim, exclusivo para a área de dados. Geralmente a auditoria ela interna de uma empresa ela vai auditar os processos ali, né? E as diretrizes ligadas a determinados processos de trabalho, tá? Então, a auditoria interna, ela audita, né, a parte financeira, a parte comercial, né? E agora ela vai começar a auditar o programa de gestão de dados, tá? Então, esse processo, a priori, ele já tem que estar definido, tá? Mas a gente precisa de ter isso definido, tá? Então não tem que criar um processo único só para auditar o programa de governança de dados, não. É o processo interno da empresa, ou, como eu vou falar mais lá na frente, o processo da parceira que vai fazer essa auditoria. Por quê? A auditoria ela pode ser feita tanto de forma interna, com o time da casa, como também de forma externa. A empresa ela pode contratar outra empresa para estar fazendo essa auditoria, tá? Mas, enfim, tendo claro já essa questão do processo, é definido um calendário, tá? Então, uma auditoria não pode funcionar como algo do tipo: a gente está aqui em uma reunião e aí no meio da reunião a gente decide que semana que vem a área tal vai ser auditada, o programa de governança de dados vai ser auditado. Não. Isso segue geralmente um calendário anual, né, de todas as auditorias da empresa, e uma delas vai ser em cima ali do programa de governança de dados, tá? Então tem toda essa parte aqui de definição do calendário, tá? Uma vez definido esse calendário, próximo ali à auditoria, é feito alinhamentos, né, com as áreas. Então acontecem algumas reuniões, né, entre o time de auditoria e as pessoas que serão auditadas, as áreas que serão auditadas ali. E aí chega o dia, não é? Os dias, né, para a execução ali da auditoria. Então, as pessoas elas são entrevistadas, elas são consultadas, elas precisam mostrar evidências, não é? Daquilo que está sendo colocado ali como uma diretriz. Então, por exemplo, aqui vai uma diferença também muito comum, não é, entre um assessment, um diagnóstico, por exemplo, e uma auditoria. No diagnóstico, você conversa com as pessoas e não necessariamente você precisa pegar uma evidência, tá? Na auditoria, não. Tudo tem que estar evidenciado, tá? Então, é feita essa execução da auditoria. Na sequência, vem o resultado, né, o relatório, e é feita ali uma avaliação em cima daquilo que foi encontrado na auditoria, e aí o pessoal segue aqui com um plano de definição de um plano de ação, tá? E na sequência, a empresa ela começa a pensar aqui é, nas questões ligadas às lições aprendidas dentro da execução desse processo de auditoria interna ou externa dentro do programa. Tranquilo, gente? Tudo bem? Então vamos lá. Seguindo. E aí, olhando, né, aqui, né, até para fechar, quais as diferenças, tá, entre a auditoria e um assessment? Então, primeira coisa, eu já falei um pouco aqui, que é o objetivo. O assessment, ele tem o objetivo, tá, de estar passando, né, uma mensagem, né, um trabalho, uma entrega focada em definição de uma jornada, dentro de um planejamento, o ajuste de um planejamento, tá? Já a auditoria não. A auditoria é verificar se o que foi definido está realmente sendo cumprido ali. Então, onde eu vejo que dá muito problema aqui, não é? Política que foi
feita baseado sem avaliar se aquilo que está sendo colocado como uma diretriz, a empresa ela tem condição de atender. E às vezes são questões de ajustes. Então, por exemplo, uma pessoa sem experiência e vai escrever uma política, ela vai falar o seguinte, como uma diretriz, ela vai pegar a política de outro lugar, não sei o quê, que já está errado, aí ela vai botar algo assim, quer ver? Os dados, todos os dados da empresa XPTO devem possuir um data owner e pelo menos um data steward associado, beleza? Essa diretriz é bem direta, né? Então, estou falando que o dado do cliente tem que ter um owner e um steward, o dado do produto tem que ter um owner e um steward, o dado do funcionário tem que ter um owner e um steward, e aí vai. O auditor, quando ele for olhar a política, ele vai considerar isso. Só que, peraí, vamos lá, para tudo. Todos os domínios de dados estão dentro do programa de governança de dados? Se eu tiver nos anos iniciais, não. Por quê? O adequado é a gente começa com o piloto, com alguns domínios, e à medida que o programa vai evoluindo, nós incluímos novos domínios. Mas até chegar ao ponto de que todos os dados da empresa estão ali embaixo do programa, isso demora um pouquinho. Então, se você muda, e aí vai a questão da experiência, coloca a mesma diretriz, mas com a seguinte observação: todos os dados, os domínios de dados, conceitos de dados, cobertos pelo programa de governança de dados, devem possuir um data owner e um data steward associado. E aí, como um anexo da política, ou na própria política, você pode indicar um local onde essa relação de dados cobertos pelo programa vai estar bem visível, vai estar bem clara. Entenderam que eu falei a mesma coisa, só que uma eu adequei ao momento da empresa. E aí o auditor vai olhar, nesse caso, ele vai olhar só aquele escopo ali e provavelmente não vai encontrar problema. Tá? Outra coisa aqui que o pessoal erra bastante, né? Às vezes você coloca uma diretriz e logo na sequência você não está em condição de executar. Mas você já tem que começar a fazer alguma coisa ali. Que aí você coloca, né? Vamos lá, arquitetura, né? Toda entidade de dados corporativo deve estar associada a um modelo de dados conceitual. Aí você chega na empresa, começa um trabalho, é uma bagunça, não tem modelagem de nada, não tem modelo conceitual de nada. A gente não vai começar em um mês e vai modelar tudo. É utopia isso não existe. Então, aos poucos, a gente vai começar a construir esses modelos. Só que às vezes, por exemplo, a gente já entregou trabalho, não é, em um roadmap, que essa modelagem não entrou nem no cenário, no início de um cenário de médio prazo, foi mais para o fim do médio, às vezes no longo prazo. E aí, como é que fica? O auditor vai olhar, vai pegar lá e vai apontar uma não conformidade. Mas, aí você fala, mas eu tenho que colocar porque senão não sai. Mas aí, de novo, vai a experiência, a vivência. Então, o que a gente tem que fazer nesse caso? Né? A empresa ou a área tal, XPTO, deve prover meios para que as entidades de dados corporativas consigam estar associadas dentro de pelo menos um modelo de dados conceitual. Ou seja, aqui eu estou falando que tem que ter, mas que o que é o importante, a essência é o quê? Corre atrás para entregar isso. É diferente.
Então, o objetivo da auditoria é verificar se o que está definido realmente está sendo cumprido e muito cuidado na hora de fazer essas definições, tá? Outro dia eu vi num grupo, a pessoa pegou e colocou aqui: "Ah, eu pedi para o ChatGPT gerar uma política". Falei: "Meu Deus do céu". Imagina, e aí alguém vai pegar, vai fazer uma avaliação, vai auditar, e vai ter um monte de não conformidade, né. Então cuidado, muito cuidado na hora de estar escrevendo o documento normativo, principalmente se você trabalhar em uma empresa que tem aí, um forte viés aí de regulação, seja ela interna ou externa, tá. Então, a questão do objetivo, o momento também, né, como eu falei, eh são momentos diferentes, tá? Então, um assessment a gente geralmente faz no início da jornada ou quando a gente entende ali que precisa, não é, dar uma sacudida ali no programa. E a auditoria não, já tem que estar com o programa rodando, porque tem que ter o quê? Material, evidências para o auditor ver, tá? Duração. Um assessment demora muito mais, não é? Então, por exemplo, aqui na BR Data a gente tem aí uma média de 8 semanas para realizar um assessment. Uma auditoria, a execução da auditoria, você vai levar aí 2 dias, 3 dias. É claro que tem todo um trabalho de planejamento também, alinhamento prévio com as pessoas, mas o tempo é menor, tá? Você vai ter um esforço menor aqui, tá? Então, tem uma diferençazinha aqui também. A equipe, né? Assessment, na minha visão, obrigatoriamente tem que ser feito com o time de fora. Assessment feito internamente, o pessoal não reconhece, tá? Às vezes eu vejo algumas coisas assim: "Ah, eu implementei, trabalhei na empresa tal, comecei a fazer o assessment do zero". O que que é o zero? "Ah, porque eu fiz isso, evoluí a maturidade", baseado em que modelo? Comparando com o quê? Então a gente começa a ver um monte de furinhos, né, que aí, assim, a gente começa a questionar a qualidade daquilo que foi feito, se não foi, de repente, um trabalho que sofreu uma forte influência ali, interna, política da empresa. Será que essa pessoa, ela não cedeu, ela não deixou de mostrar algumas coisas ali, com medo de algum tipo de represária ali dentro da empresa, ou ter medo de levar aquilo para cima? Então, gente, assessment não adianta. Você pode ter até os melhores profissionais dentro do seu time, mas tem que ser feito com uma equipe de fora. A auditoria vai muito de cada empresa. Tem empresa que tem um time de auditoria, e esse time audita os processos. Então, é bem sadio ter uma auditoria interna, tá? É, geralmente é uma auditoria até mais alinhada ali, mais ajustada, não é? Eu não vou falar que flui tranquilo, porque quando a gente fala auditoria, as pessoas têm uma barreira ali, não é? Mas flui melhor, tá? E pode ser feito também por uma empresa externa, se, por exemplo, o time de auditoria não tem conhecimento técnico naquele determinado segmento ali de dados, não é? Ou se, de repente, a estratégia da empresa é comparar as duas auditorias, né, para ter visões diferentes ali também, tá? Então, a equipe de uma auditoria, ela pode ser tanto interna quanto externa, tá? Ah, periodicidade também muda um pouco. Então, por exemplo, você não vai ficar fazendo assessment, né, todo ano, né? Você vai até reavaliar a maturidade ali, mas geralmente, não é assim, nós já fizemos
mais de um assessment em alguns clientes, mas isso demora um pouco. Então a gente faz o primeiro ali, passa uns 2 anos e meio, 3 anos, a gente volta e reavalia de novo. É claro que nesse meio, né, às vezes a gente faz uma checagem, não é, em cima, não é, se o grau subiu, diminuiu, está dentro ali do planejado. Isso é extremamente recomendado, mas geralmente nós indicamos essa reavaliação, né, esse assessment novamente, no fim de um ciclo de longo prazo, tá? Já a auditoria, ela pode ser permanente, ela pode ser anual, por exemplo, ela pode ser a cada biênio, tá? Mas é importante ter um tempo aqui definido, tá? E o viés, né, como eu falei aqui para vocês, tá? O viés de um assessment é muito mais consultivo, no sentido de ter orientações, né, de mostrar qual ou quais os melhores caminhos, né? E a auditoria não, é do tipo, ó, cara crachá. Então a diretriz diz isso aqui, a gente vai avaliar se aquilo ali está sendo feito exatamente como está colocada aquela diretriz, tá? Não está sendo feito ou não é feito de acordo com aquela diretriz, entra ali um apontamento, tá? E que depois as pessoas envolvidas, né, elas vão ter que trabalhar em cima para estar resolvendo essa questão, tá? Então o viés é diferente, tá? Bom, gente, então eu vou fechar aqui, né? Gostaria de agradecer a presença de vocês, tá? E a gente se encontra no próximo Manhã com Dados, no mesmo bate-horário, bate-local, ok?